isso fez uma mudança de chave na minha cabeça quando aos 25, 26 anos eu quebrei essa empresa. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Cortes e Conversas, Histórias que Inspiram. Eu sou o Saulo Mendonça, cabeleireiro visagista e host deste podcast. E hoje vamos falar sobre saúde, imagem, negócios e espiritualidade. Hoje o papo é com um empreendedor bem bacana, com 15 anos de experiência de marketing, desenvolvimento de produtos, vendas e estratégias de negócios. O empreendedor Bruno Caroni é apaixonado por inovação, fundador do Férias & Co, ondeficar.com e Clube 12. Formado em marketing e vendas pela Universidade Europeia de Madrid. Possui também MBA em gestão estratégica e econômica de negócios pela FGV. E que vai compartilhar com a gente sua visão sobre negócios, saúde, imagem pessoal e até espiritualidade no mundo corporativo. Bruno Caroni, é um prazer ter você aqui, seja muito bem-vindo. Saulão, obrigado, viu, cara? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você. O prazer é meu. Ficar mais bonito e compartilhar boas ideias é sempre bacana, né? Vamos fazer nesse cabelo. Cara, quando a gente vai num profissional de alta performance com você, cara, a gente é que confia mais no cara do que na gente, né? Gostaria de dizer uma sugestão sua aí. No seu dia a dia você precisa do quê? De praticidade? Você tem tempo pra praticidade, eu não gosto muito de passar muita coisa no cabelo. Coisa prática mesmo. Eu sou aquele cara que 5 minutos toma um banho, já me arrumo, já tá põe camiseta. E a questão mesmo é só a gente formalizar essa parte do seu volume de cabelo, né? Boa. Que tá bem arredondado aqui, deixar um pouco mais justo aqui, mais reto. Aqui em cima a gente só dá uma desfiada, deixar ele mais com movimento, mas que seja fácil pra você arrumar no dia a dia e não fique tão complicado pra você, né? Boa. Você costuma usar uma pomada, alguma coisa assim do tipo? Não, geralmente eu não costumo não, geralmente até faço um pouco mais desfiado, porque fica mais fácil, né, pra poder... bagunçar, exato. Você gosta mais bagunçadinho. Bacana, Salão, prazer demais, cara. Prazer é todo meu, Brunão. Como que é a rotina de um CEO à frente de empresas como a Férias & Co, Cloud Beds e Clube 12? Exige disciplina semelhante à de um atleta? Acho que quando a gente faz alguma coisa com paixão é sempre mais fácil, né? Porque a gente já acorda a segunda-feira e o sábado não são muito diferentes. A gente sempre gosta de se dedicar ao máximo daquilo que a gente tem prazer, né? Sim. O CEO ou empreendedor, acho que depende muito da fase de vida que você tá, do momento, né? Da experiência que você tem. Eu acho que teve o Bruno Caroni quando começou, que veio de estudo fora do Brasil. Eu venho de uma família simples, né? Pai jornaleiro, mãe do lar. Mas eu acho que eu sempre tive na veia a vontade de querer empreender, né? Desde 2007, 2008, quando eu comecei meus estudos na faculdade. E eu sempre admirei empreendedorismo, né? Pessoas que gostavam de fazer transformação e tudo. Naquela época não se falava em terminologia como startup, como as coisas que a gente tem hoje em dia. Sim. Mas eu tinha muita vontade de querer fazer as coisas acontecerem. Eu era muito ansioso, inclusive, mas tinha muita força de vontade de colocar as coisas em prática, né? E para execução. Eu acho que uma das coisas que mais me ajudou em toda a minha carreira foi a questão de colocar as coisas em prática mesmo, executar, né? Porque aquilo que eu sempre falo, ideias você encontra de baseada na rua, né? Todo mundo tem uma ideia que vai revolucionar, vai mudar o mundo, mas a questão é quando você coloca em prática e lidar com desafios. Eu sempre comento que quando você está à frente de uma empresa ou quando você quer criar um negócio novo, você é um solucionador de problemas. Essa é a realidade. Você tem que gostar disso, porque todos os dias aparecem problemas, desafios, e você tem que lidar com isso de uma maneira muito tranquila e calma. Não era muito simples no início, né? A gente é mais ansioso, a gente ainda não tem muita experiência mesmo, só que com o tempo as coisas você vai ficando mais maduro, as coisas vão se encaixando melhor. E hoje eu acho que eu sou um cara muito mais tranquilo, né? Eu tenho um sócio que tem mais ou menos a minha idade também, ali por volta dos 37, 38 anos. E ele é muito mais ansioso do que eu, o negócio dele vem de família e tudo mais, né? A gente se encontrou nessa nova empresa que o pai dele foi um dos primeiros investidores e ele é um pouco mais ansioso do que eu. E hoje eu me lido muito controlando essa ansiedade dele, né? E administrando isso. E fazer gestão de pessoas, gostar disso, né? Mas nesse sentido, a ansiedade, se você souber usar ela a favor, acaba te ajudando a fazer algo, né? Porque às vezes as pessoas têm ansiedade, mas trava ela no seu dia a dia e você fica parado ali, não consegue botar em prática o que você tá pensando. Eu acho que não tem nada que um dia após o outro não vai resolver, né? Então o tempo ele sempre é o senhor das coisas. Então antigamente eu, por exemplo, queria tudo resolver as coisas de um jeito muito rápido, ficava desesperado, às vezes nem conseguia dormir à noite quando alguma coisa fugia um pouco do controle. Mas hoje eu tenho um mantra que eu levo pra minha vida, que é: o que não está sob o meu controle, também não está sob a minha mente. Então, se eu não tenho o poder de controlar determinada situação ou de resolvê-la,
dependo de outras pessoas ou algo do tipo e não consigo influenciar, eu preciso dar tempo àquilo e aquilo não está tirando o meu sono, aquilo não está no da minha mente. E com isso eu consigo concentrar mais energia no que realmente vai fazer diferença. Sim. No que realmente eu consigo fazer para que tenha um resultado diferente, seja nos meus negócios, na minha vida pessoal. Então eu acho isso muito importante. Essa é uma dica que eu dou para todo mundo. Se não está sob seu controle, que não esteja também na sua mente. Muita gente diz, na verdade, se não tem como resolver um problema, não tem por que ter dor de cabeça com ele. Exatamente. Se não tem solução, não tem por que ter dor de cabeça. Se tem solução, também não tem por que ter dor de cabeça. É só ir lá e solucionar ele. Exato. Se tem solução, você vai lá e você resolve. Se não tem solução, não é o controle que Exato. que Se você puder influenciar, você tenta influenciar a solução. Agora, se você não tem controle realmente sobre a situação, ela não pode estar tirando seu sono, tirando sua energia, principalmente das coisas boas, né? Sim. Que você pode resolver. Eu, por exemplo, eu tenho uma atividade que eu levo na minha vida há décadas, que é o esporte. Ele me ajuda muito a controlar isso, controlar a ansiedade e tudo mais. Você sabe disso, né? A gente se conheceu no esporte e todos os dias, desde muito novo, eu acordo cedo, eu tenho esse hábito e vou fazer minha atividade física. Seja ela, já teve épocas, hoje em dia é muito mais corrida, atividade funcional, já teve época que era futebol, tênis. Então eu sempre tive no esporte a minha fuga para começar o dia de um jeito mais tranquilo. Eu brinco que eu desconto toda a minha energia ali logo nas primeiras horas, quando tá todo mundo dormindo ainda, porque ao longo do dia eu sou mais calmo, eu sou mais tranquilo e eu consigo ter mais passividade para lidar com as situações que exigem isso, né? Sim. E conta pra gente também como que isso começou, as suas empresas hoje que você tem? Legal. A Férias de Co, a Clube Beds, o Clube 12, que é com o Marcão, né? Quem não Marcão. Campeão do mundo. Cara, eu acho que tem alguns highlights da minha trajetória que foram fundamentais, assim. E aí, histórias de sucesso que são muito legais, todo mundo fala, mas também tem insucessos que foram importantes para me trazer onde eu tô hoje, né? E eu sempre brinco que desconfie sempre de uma pessoa que falar que só tem sucesso e só contar as coisas boas. Sim. Porque o cemitério existe, mas ele é um lugar silencioso. As pessoas não contam muitas vezes sobre as coisas que acontecem lá e elas são importantes. Eu comecei minha trajetória, como eu disse, eu venho de uma família simples, pai jornaleiro, mãe do lar. Eu tinha o sonho de estudar fora do país, eu queria fazer marketing, porque eu sabia que marketing era uma área que mexia com produtos, eu sempre quis ter muitas ideias, gostei de ter ideias desde a época da escola e tal, e naquelas feiras de carreira no colégio eu descobri que marketing se encaixava com o que eu queria para minha vida. E eu descobri que tinha uma universidade em São Paulo, onde eu morava, com um custo um pouco mais acessível, que meu pai poderia me ajudar, e que ela tinha uma parceria com uma rede internacional que podia me levar a estudar na Europa, numa universidade chamada Universidade Europeia de Madrid, na Espanha. Foi aí que eu entrei nessa universidade, consegui acesso para esse intercâmbio e eu falo que mudou minha vida, né? Isso foi em 2009 para 2010, porque eu tive uma outra visão de mundo, alguém que nunca tinha saído nem do país e tudo mais, e eu tive uma outra clareza de mundo. E aí lá eu vi um negócio no setor de turismo, que era muito diferente aqui do Brasil e que era muito mais simples você fazer reservas em hospedagens e tudo mais. E eu quis trazer aquele formato para cá. E aí eu tinha que achar um investidor, eu encontrei num pai de um amigo meu que estudava comigo, esse cara que resolveu investir nessa startup. Foi um primeiro momento de resiliência, porque ele me apresentou o pai dele. O pai dele, a primeira pergunta que fez para mim, falou: cara, você é um moleque, 19 para 20 anos, nunca trabalhou, só foi estagiário, acabou de voltar dos estudos, e por que eu vou colocar? Era 200 mil reais na época. Era muito dinheiro, né? E ele falou: por que eu vou colocar 200 mil reais num moleque que, cara, tá começando a vida agora e tal? Eu falei pra ele que eu tinha força de vontade, que eu queria, que o negócio era realmente incrível e tal, que eu ia fazer acontecer. E ele virou pra mim e falou assim: cara, não vai dar certo, você é muito novo, sai daqui. E aí eu falei: tá bom, mas vai dar certo, eu vou dar um jeito de fazer esse negócio acontecer. Eu lembro que eu desci o prédio lá da casa dele, ele me ligou de volta, falou: ó, volta aqui que você tem o principal pra mim, que é resiliência. E é isso que faz os negócios acontecerem. Eu não entendo de tecnologia, porque ele não entendia de tecnologia, é um grande empresário do setor de imóveis, imobiliário e tal. Até hoje o Luiz eu sempre falo que é um segundo pai pra mim. E ele falou: então eu acredito muito em você e vai dar certo. E aí, cara, a gente começou a carreira, era o que hoje chamam de broker no setor de turismo, que era o ondeficar.com, que virou CloudBets. Muito resumidamente, em 4 anos a gente teve muitos altos e baixos, mais baixos do que altos no meio de todo esse percurso.
Mas, enfim, depois de 2, 3 anos a gente fez sociedade com um grupo americano e depois de mais 1 ou 2 anos a gente fez a venda total da empresa. Isso foi em 2014. Hoje a CloudBets está presente em mais de 30 países pelo mundo, tem mais de 2 mil colaboradores, já levantou mais de 200 milhões de dólares de investimentos. Mas tudo começou com um moleque de 19 anos que teve resiliência para não aceitar um não e vontade de fazer a coisa acontecer, né? E a CloudBets, explica pra gente assim, o que ela faz, né? O que ela proporciona para quem tá entrando nela, procurando algo ali. Cara, o setor de turismo é um setor que os hotéis, os pequenos hoteleiros e tudo mais, existem vários tipos de sites, como Booking.com, Decolar.com e outros sites de reservas que as pessoas usam para fazer as suas reservas. Só que o hotel ele não pode ir em cada um desses sites e criar uma gestão em cada um deles, porque senão o cara não faz mais nada, ele não consegue controlar tudo isso. E aí a gente criou um broker. O que é o broker? É uma única ferramenta onde ela concentra toda a gestão desses hotéis e essa ferramenta dispara para os outros sites de reservas para que ele possa ter as reservas de pessoas físicas e controlar tudo através de um único lugar de gestão. Então esse broker conecta nesses grandes distribuidores e através desses grandes distribuidores no mundo inteiro, os hotéis recebem as suas reservas de pessoas físicas diretamente, seja pessoas no país ou de outros países, inclusive internacionalmente. Então na época, hoje todo mundo trabalha com brokers, né? O mercado inteiro de hotelaria trabalha com brokers, mas na época isso praticamente não existia aqui. Era uma grande novidade e a gente foi um dos precursores aí disso aqui. Foi pioneirismo na veia. E o Férias Pro? Então, aí depois disso a gente fez a venda da empresa. Vi que eu precisava entender de outras áreas para evoluir como empresário. Fui fazer um MBA na Fundação Getúlio Vargas de Gestão Estratégica Econômica de Negócios. Aprendi muito sobre outras áreas como RH, como financeiro, que para mim era fundamental. Não dá para você confiar 100%, deixar, né, algo tão importante da sua empresa 100% a cargo de outros. Então, minimamente o básico você tem que entender. Eu já sentia isso, a falta disso na época de Onde Ficar /CloudBets. E durante esse MBA, eu quis entrar numa área nova. Criei uma rede de restaurantes chamada Little Vegas. Tinha uma unidade na Alameda Santos, uma no Morumbi Shopping. Contratei os melhores profissionais da área de gastronomia para poder me ajudar na consultoria desse desenvolvimento desse novo negócio, mas eu digo que foi como o Luiz disse que era meu investidor, né, foi a faculdade mais cara, mas foi a mais importante da minha vida, porque eu entrei numa área totalmente nova, uma área que eu não conhecia, um segmento que era extremamente desafiador, mas como eu já tinha feito um primeiro negócio, faltou humildade naquela época de entender que era macaco no seu galho, né? Naquela época era algo realmente que eu queria fazer, porque eu estava copiando um modelo que existia nos Estados Unidos e achava que ia dar certo aqui no Brasil, que era do Chipotle. Cara, inaugurei em 2015 e eu sempre brinco que foram duas grandes felicidades, o dia que a gente inaugurou e o dia que a gente fechou a rede, porque não deu certo, assim, eu venho de uma área de tecnologia, lidando com desenvolvedores, lidando com tipos de profissionais e de negócios, e de repente a gente entrou numa área que não tinha nada a ver. Totalmente oposta. Era uma outra proposta, era uma proposta que é para pessoas que realmente conhecem daquele negócio, né, é uma outra forma de fazer gestão, trabalhos de final de semana mais fortes do que os trabalhos na semana, e depois daquilo eu tive um outro mantra para minha vida importantíssimo, que é o que te dá dinheiro, mas tira sua paz, não vale investimento nenhum. Seja financeiro, ou seja de... Uma hora você vai ter que pagar aquilo ali, né? Exatamente. Aquilo estava tirando a minha paz, não era o que eu queria, eu não me imaginava aquilo no futuro. E uma coisa importante também foi cortar rápido, né? Porque a gente poderia ter insistido, a gente poderia ter continuado, ter encontrado outros fundos para poder fazer os investimentos necessários e tudo mais. Mas a gente resolveu finalizar e aquilo foi importante, porque é importante você ter resiliência para fazer as coisas acontecerem, insistir, não parar no primeiro não ou no primeiro problema, mas também é importante você entender a hora de parar. E ali foi onde a gente entendeu que era o momento de parar, a gente finalizou esse projeto, com prejuízo, inclusive, e fomos pro próximo, porque a vida do empresário é essa, né? A pessoa ela tem que saber lidar com essas frustrações. E isso é mais normal do que parece, né? Muito mais normal do que parece. O mais importante é que na média a gente consiga crescer mais e aprender mais e evoluir mais. Mas faz parte. Você não vai só entrar em coisas que vão ser de sucesso. Sim. E aí dali eu fui pro Clube 12,
que foi um projeto que a gente resolveu criar um grupo de assinatura de cervejas com o Marcão, ex-goleiro da seleção brasileira, do Palmeiras. Que ama cerveja. Que ama cerveja. Foi um projeto que um amigo, irmão meu de faculdade também, o Juan, ele já trabalhava no Palmeiras, ele saiu do Palmeiras e foi trabalhar com o Marcos em alguns projetos. E ele me chamou um dia para almoçar, e por isso que eu falo, é importante, nunca negue um almoço, porque um almoço com pessoas que são inteligentes, pessoas, ele sempre pode resultar em alguma coisa legal. E nesse almoço ele falou que o Marcos não estava tão legal, queria fazer alguma coisa diferente, e a gente teve a ideia de criar um clube de assinatura de cervejas, contando a história dele, através de 12 rótulos, que eram 12 kits exclusivos que as pessoas receberiam em suas casas. Ia ser um projeto de 1 ano e a gente precisava de um parceiro. Foi onde a gente encontrou o Wine para fazer a distribuição. Outros amigos tinham uma cervejaria artesanal, a Valfenger, que criaram um produto pra gente. Eu juntei todas aquelas peças junto com o Juan e a gente criou um produto de assinatura, onde as pessoas elas pagavam uma mensalidade e tinham acesso a esse kit exclusivo e também vivenciar experiências com marcos, porque uma das coisas que sempre teve é as pessoas recebem as suas assinaturas e tudo mais, mas e a experiência, né? E vivenciar. E ali a gente criou a experiência de todos os meses ter um churrasco com o Marcão. Então 12 sorteados iam poder participar de um churrasco com o maior ídolo da vida deles, né? Quanto que vale isso, né? Então a gente criou esse projeto. Eu lembro que no dia que a gente criou, eu liguei para um diretor da Wine e ele falou assim para mim: cara, você tá querendo vender um produto que são 2 cervejas e uma taça, numa caixa especial, contando a história do cara por R$100, porque era esse o preço. Sendo que a gente vende o mesmo produto aqui por R$39,90 de 2 cervejas e uma taça. Esse produto não vai vender. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, cara, tem algo de diferente. É um kit exclusivo, tem experiências e tudo mais. Vai vender. É um outro público que vocês não conhecem. E a Wine se não topou. Só que a gente precisava que a Wine fizesse porque a gente não tinha como fazer o projeto. E a gente não parou nesse primeiro não. Eu liguei de volta pra ele e falei assim, cara, se eu vender 1000 kits em 1 mês, você entende que dá para vender por esse preço e dá pra gente lançar um clube de assinatura? Ele falou, cara, se você vender 1000 kits em 1 mês, a gente faz. Eu falei, então tá bom. Aí eu liguei pros caras da cervejaria, pedi para eles fazerem a produção, eles toparam, fizeram. Eu fiz uma live com o Marcão, eu e o Juan, né, e eu lembro até hoje, era 2017, por volta de agosto de 2017, e a gente vendeu todos os kits em menos de 24 horas após essa live, sem fazer nenhum investimento, nem nada, é isso. E aí, na hora, o presidente da Wine na época ligou e falou, cara, vamos fazer esse projeto. Resumidamente, a gente fez o projeto, foi um projeto de muito sucesso, a gente se tornou o maior clube de assinatura de cervejas do Brasil, praticamente no dia que a gente abriu as inscrições. E virou um projeto que era para ser de 1 ano, virou um projeto de quase 5 anos. A gente ficou com o Clube 12 ali até 2022 ou 2023, foi o último ano que a gente fez, porque as pessoas pediam, a gente relançava reedições e tudo mais, então foi muito legal. Enquanto isso, final de 2018, veio o Férias e Co, que é meu projeto atual, o projeto da minha vida, né, onde eu sou CEO, onde a gente está crescendo bastante, que foi quando eu voltei para o mercado de turismo. Uma empresa do grupo de mercado de turismo, a RDC, me convidou através do presidente deles, para conhecer o mercado de turismo. Já me conheciam ali de mercado também, algumas pessoas, e pediram para ver se existia possibilidades, oportunidades no mercado, porque o mercado de turismo é um mercado muito saturado, é difícil você ver coisas novas o tempo inteiro. E aí eu fiquei 3 meses com eles, fiquei viajando por aí, e aí, muito resumidamente, a gente viu uma oportunidade que as empresas estavam cada vez mais investindo em saúde mental dos colaboradores, isso ainda antes da pandemia, né? O salário já não era mais só o principal para os colaboradores, as empresas investindo em benefícios diferenciados, tipo de Gympass, empresa brasileira que faz um trabalho incrível. Eu falei, cara, por que não existe nada voltado para o turismo, que é o que os profissionais mais gostam de fazer nos momentos de descanso e lazer? Exato. Porque quando você fala para um funcionário de qualquer empresa, qual que é o seu sonho nas suas férias? Ou quando você... Cara, o cara quer viajar, ele quer conhecer o mundo, ele quer, sabe, viver experiências. E nem sempre tem essa oportunidade porque acaba o CLT não tem um salário tão expressivo para poder se programar esse ponto, né? E a gente tem quase metade da população no Brasil é desbancarizada, né? Nem um cartão de crédito para fazer a reserva o cara tem. E fora os preços, custos e falta de planejamento. Esse era um grande ponto, né? As pessoas, elas acabam não se planejando e aí acaba saindo de férias e tudo mais. Cara, como que eu vou pagar agora uma viagem? E aí a gente criou um produto onde a empresa paga parte dessa conta para o colaborador. Então a gente criou um sisteminha lá que é como se fosse uma Booking, uma Decolar, onde a empresa ela paga uma mensalidade para esse colaborador. Então vamos supor que o Saulo trabalha aqui no salão, o salão oferece
o benefício para os seus colaboradores e como se o empresário aqui ele colocasse R$100 todos os meses para todos os colaboradores. Você coloca uma outra parte que você escolhe e aí a hora que você quer fazer uma viagem, uma reserva de hotel, uma reserva de passagem aérea, você entra no sistema, no Férias & Co, sua empresa te ajudou com parte da conta, o sistema ainda te traz negociações especiais e você faz a sua reserva pagando 30%, 20% do que seria diretamente no mercado, ou seja, economias de 70%, 80% do que se você fosse diretamente. Então, sei lá, eu, Bruno, já cheguei a viajar, por exemplo, para o Rio de Janeiro, num hotel que custaria R$7.000 em período de Rock in Rio, pagando R$2.000, porque a empresa paga uma parte e o sistema traz negociações especiais do outro lado. Então, a gente começou a dar acesso para os colaboradores de grandes empresas aí, de empresas de todos os tamanhos, na verdade, para poder viajar mais ao lado dos seus familiares, dos seus amigos, e esse é um negócio legal do benefício, né? Porque envolve as pessoas mais importantes da vida dos colaboradores. Sim. Hoje a gente já tem quase 200 empresas que oferecem um benefício, são centenas de milhares de reservas, assinantes, viagens realizadas já para o mundo inteiro, então isso tem sido muito legal. Ano passado a gente triplicou praticamente os nossos números, a gente vem pelo menos dobrando a cada ano, então é um benefício que eu tenho certeza que em breve ele vai estar no mundo inteiro também. Já são 5 anos de Férias & Co no mercado e eu tenho certeza que vem muito mais pela frente aí. Interessante. E uma coisa que você mostrou é tudo precisa de resultado, né? Você tentou investidor, né? No começo você teve, ele acreditou em você porque você não desistiu na hora que ele falou não para você ali naquele momento. Mas na sequência você teve que brigar pelo seu espaço e mostrar que ia dar resultado, na verdade, né? Certeza. E se você investiu isso, né? Foi um tiro no escuro e se não desse certo, você ia ter que começar do zero de novo e voltar, né? Então a galera precisa entender também essa parte, que nem sempre o sim é tão importante. O não, às vezes, é aquele que vai te dar o empurrão, né? Pra ver se você realmente quer fazer aquilo ali, né? Muitas vezes o não é mais importante do que o sim, né? Acho que na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes. Então, porque te tira da zona de conforto. Total, assim, eu tive uma vez uma conversa com o Semenzato, que foi o fundador da Microlins, e o Semenzato ele teve 5 fracassos dele para ele conseguir chegar no principal negócio dele, que foi a Microlins, e seguir. Imagina se ele tivesse parado no primeiro não, né? E assim por diante. Eu acho que o mais importante é a gente ser resiliente, a gente aprender todos os dias, saber que a gente está aprendendo todos os dias também, mas demonstrar confiança, entrega, acho que isso é muito importante, ter brilho nos olhos, né? Acho que todo mundo que conversa comigo sente um pouco do brilho nos olhos que eu tenho no que eu estou fazendo, porque se eu não acreditar e não confiar, mais ninguém vai acreditar e vai confiar. Nem os colaboradores, nem os investidores, nem ninguém. Então, é muito importante que eu tenha isso dentro do meu coração. Se você não está querendo, como alguém vai querer para você? Exato. E essa questão do brilho no olhar não é algo que a gente consegue enganar ninguém. É muito fácil da gente perceber isso nas pessoas. Então, se conecte com algo que você realmente acredita. E tá tudo bem se no meio do caminho você entender que não é aquele lugar que você quer ir. Aprendizado, onde você quer estar. Exatamente. Mas se entregue. Se você confia, se você acredita, se entregue e mostre resultados. Então, somos ONG, precisamos de resultados. Precisamos mostrar resultados para quem acredita na gente e confia. Seja os colaboradores, seja os investidores e todo mundo. Acho que essa é a equação do sucesso. A gente se entregar e fazer o nosso melhor pelo aquilo que a gente realmente acredita e confia. Aula, hein? Que aula! Vamos pro próximo bloco. Com uma agenda cheia e viagens constantes, como você cuida da sua saúde física e mental no dia a dia? Cara, fundamental. Eu sou um cara que está muito em alta, né? O pessoal fala de burnout, de tudo mais, assim. Eu sou um cara que eu sempre prezei muito e ela nunca ficou em segundo plano. Tanto que eu falo para todos os colaboradores do Férias & Co que é ele em primeiro lugar. Depois a empresa, o trabalho e tudo mais. Porque se o colaborador não estiver bem, ele nunca vai conseguir entregar o melhor dele, a empresa ou quem quer que seja, a sua família, ter os seus melhores resultados daquela pessoa. Então, e eu sempre levei isso muito para minha vida. Eu nunca deixei de tirar férias, eu nunca deixei de viajar, porque é um negócio que está na minha alma, eu amo, eu vivo disso, virou meu negócio também. Então, todos os anos eu procuro conhecer um novo lugar, novas culturas e tudo mais. Eu não deixo de fazer minha atividade, então todos os dias eu acordo cedo, eu gosto da manhã porque é um horário que geralmente as pessoas estão dormindo ainda, né? Não tem. Porque se você deixar pro final do dia, sempre acontece alguma coisa. Sempre no dia tem um problema, sempre no dia tem alguma outra coisa para fazer. E amanhã eu tô todos os dias, assim. Todos os dias eu acordo cedo, tomo meu café, eu vou pro parque, eu faço minha atividade. Isso me conecta comigo mesmo. Então isso me ajuda demais. A minha espiritualidade também é um negócio que eu não abro mão, né? Todos os dias eu acordo, eu converso com Deus, eu faço as minhas preces.
quando eu vou dormir é a mesma coisa. Eu acho que isso me ajuda a me reconectar comigo mesmo, todos os dias, em todos os momentos. Eu acho que todo mundo tem que sempre levar para a vida de que é ele em primeiro lugar. Tem uma frase que eu gosto muito que ela fala assim: o autocuidado, ele é um ato de amor ao próximo. Porque muita gente fala que é assim mesmo, né? Sim. Mas é o próximo, porque, cara, você imagina a sua mãe, o seu pai, se você vê eles acabando com a saúde ou não fazendo coisas que vão ajudar eles a envelhecer bem e tudo mais. Cara, e aí você vira pra eles e fala: mãe, pai, vai fazer uma atividade física, para de fumar, cuidado com o álcool e tudo mais. E eles falam assim: cuida da sua vida, isso aqui é a minha vida e cuida de você, você é o mais importante. Só que lá na frente, quem vai sofrer é você. Quem vai sofrer com a incapacidade dele de fazer alguma coisa, os problemas de saúde, se essa pessoa partir, quem vai sofrer é quem fica. Então, o autocuidado é um ato de amor ao próximo. Então, todo mundo tem que começar por esse autocuidado. Sim. Se cuidar, pensando no futuro, porque a gente passa a pensar nas pessoas que a gente ama. Então, olhar para você em primeiro lugar. E se você não se cuidar, você não vai conseguir ajudar ninguém. Então, é em você primeiro. Então, isso serve para a vida, na minha visão. Coloque primeiro a máscara do autocuidado, depois você começa a ajudar os outros. Isso, para mim, é o mais importante. E como que é essa rotina sua aí no dia a dia? Cara, Saulo, eu sou um cara que eu amo rotina. E eu sempre falo que se você não gostar da sua rotina ou de voltar para sua rotina, algo tá errado. Repense a sua vida. Eu amo a minha rotina, eu acordo todos os dias por volta de 5, 5 e meia da manhã, inclusive nos finais de semana. Eu tomo meu café, eu vou pro parque correr, ou eu vou na serra, que eu gosto de ir lá também, ou eu vou na USP, em qualquer lugar fazer minha atividade física. Eu volto, aí geralmente durante a semana eu vou trabalhar, seja na minha casa, seja no escritório, tudo mais, as reuniões, eu deixo o dia a dia já todo programado, eu gosto de programar também a semana. Obviamente que saem algumas coisas que a gente tem que fazer de última hora, mas eu já deixo tudo muito programado, porque eu acho importante você visualizar como que vai ser a semana para você já se programar, sim, não ter muita surpresa e tudo mais. Eu gosto de fazer almoços de relacionamento, seja com amigos que eu não vejo faz tempo, seja com profissionais de mercado, networking, investidores, fundos. Eu sempre gosto de marcar pelo menos 2 encontros na semana com pessoas que vão me agregar de alguma forma e que eu também possa agregar. E aos finais de semana eu gosto ou de estar fazendo uma viagem também, eu sempre gosto de fazer viagens mais curtas, seja para o litoral, seja para algum outro lugar que eu consiga ir 2, 3 dias. E também manter essa rotina de poder almoçar, jantar com as pessoas que eu gosto, curtir também, aproveitar, porque eu acho que isso faz parte da vida. E as idades não voltam também, né? Acho que tem muita gente que fala, vamos deixar pra curtir tudo. É que eu acho que o tempo, né? Eu acho que a coisa mais valiosa que a gente tem é o tempo. É isso. Não é dinheiro, não é nada, é o tempo. A gente precisa tempo. desse tempo pra poder fazer tudo na nossa vida, cuidar das pessoas que a gente gosta, estar com elas no momento que a gente precisa. Né? Se a gente não tem esse tempo e depende do dinheiro pra ter esse tempo, a gente não tem tempo, a gente só tem a alma vendida, né? Exato. Na verdade. Eu até falo que a coisa mais importante que o dinheiro compra, ponto que muita gente não consegue entender, mas a coisa mais importante que o dinheiro compra é o tempo. Porque a partir do momento que você consegue, por exemplo, uma independência financeira, na verdade é o tempo que você tem. Porque enquanto você não atinge uma independência financeira ou você não pensa no seu futuro, você está tendo que vender o seu tempo para ganhar um dinheiro para pagar o seu consumo, certo? Seja a escola dos seus filhos, seja a sua comida, seja o que for. É aquilo, você está dando o seu tempo para a pessoa que está te empregando viver a vida dela. É isso, exatamente. Então, eu acho que todo mundo, por isso que eu acho que, por exemplo, a educação financeira, ela tinha que estar nas escolas. Porque a partir do momento que você atinge essa sua liberdade financeira, você vai fazer realmente aquilo que te dá prazer. Se você quiser ir buscar o seu filho 10 horas da manhã na escola para poder fazer alguma coisa legal com ele, ou se quiser ir buscar ele depois dos estudos, ou se quiser fazer uma viagem diferente, sem depender de ninguém ou algo do tipo, você tem que ser dono do seu próprio tempo. Você consegue ser dono do seu próprio tempo se você estiver conseguindo atingir essa liberdade financeira que muitas vezes ela acaba vindo, né, para quem vem lá na frente. E o que muitas vezes os jovens acabam fazendo é antecipar sonhos futuros, né? Então, o sonho da casa própria, o sonho do carro diferenciado. Tudo financiado. Tudo financiado e você paga com tempo, porque é o seu tempo do futuro que você está colocando ali. Tempo é o que vai, no final da vida, na minha visão, fazer a gente ver se a gente foi feliz ou não foi feliz. Ser dono do próprio tempo. Acho que essa tem que ser a prioridade de todo mundo, sabe? Que aula! Como que você administra suas finanças
Qual foi o primeiro passo que você deu para poder juntar o primeiro dinheiro ali, para você poder ter essa continuidade da liberdade que você precisa de tempo? Só, acho que isso pra mim é o ponto primordial, assim, da minha trajetória, porque foi a partir do momento que eu tive tranquilidade em relação às finanças que eu consegui ter tranquilidade para todo o resto, para conseguir acordar mais cedo com mais disposição, para poder me dedicar mais ao meu trabalho de uma maneira mais tranquila, não perder sono, porque a gente sabe o quanto a parte financeira é importante, né? E ela guia a nossa vida. Quando eu comecei a ganhar o meu primeiro dinheiro, quando eu comecei a fazer as minhas primeiras coisas, entrar no empreendedorismo, eu fazia o que todo mundo faz, né? Eu quis comprar meu apartamento, eu comprei meu primeiro apartamento ainda muito novo, com 24 anos, queria ter o carro mais legal. Eu fiz tudo que o brasileiro normalmente faz, né? Eu acho que no mundo inteiro a gente está instruído a fazer, né? Que a gente está instruído a fazer, porque a sociedade nos leva para isso, né? As pessoas te cobram a ter a sua casa própria, a ter o seu carro legal e tudo mais. E eu fiz isso. Só que depois eu comecei a ver que, cara, isso fez uma mudança de chave na minha cabeça quando, aos 25, 26 anos, eu quebrei essa empresa, que era essa empresa da parte alimentícia. Sim. Os restaurantes. E eu vi que eu não poderia destinar o meu futuro e o meu sucesso ao acaso, que não estava no meu controle, que era fazer um negócio que desse muito dinheiro ou algo do tipo. E aí eu comecei a estudar mais sobre finanças. Inicialmente, eu terceirizava isso, porque qual que era o meu raciocínio? Cara, eu não tenho tempo, que é o que a maioria das pessoas fala, eu não tenho tempo para isso. E aí, um determinado dia, assim, que eu fiz alguns investimentos que não deram muito certo e tudo mais, através de outras pessoas que me instruíram a isso, ainda muito novo, eu acho que o grande mérito que eu tive na minha vida foi de errar cedo, porque eu consegui corrigir cedo. Eu parei e pensei assim, cara, se eu não tenho tempo para cuidar da coisa mais importante da minha vida, que vai mudar o meu futuro, para que eu estou destinando o meu tempo? Eu preciso, queira eu goste ou não, queira eu ache que é o melhor tempo que eu tenho para me dedicar ou não, porque eu não posso terceirizar isso, porque a gente sabe que tem conflitos de interesse entre assessores de investimento e tudo mais, então eu preciso entender. E aí eu comecei a escutar muito podcast, comecei a entender muito sobre mercado de investimento, comecei na minha academia, no carro, momentos eu não parava, eu simplesmente fazia o que eu tinha que fazer, só que escutando um podcast ao invés de escutar uma música ou algo do tipo. E é gratuito, né? E é gratuito, é o que eu sempre falo, podcast, o que a gente está fazendo aqui, você tem acesso às melhores pessoas, às mentes mais brilhantes do mercado, gratuitamente, para você poder aprender com elas, com os erros delas, com os aprendizados delas e com o sucesso delas. E aí eu comecei eu conheci no meio desse caminho Luiz Barsi, que é um grande investidor, pessoa física, né? Maior investidor, né? Pessoa física da Bolsa de Valores. Conheci o método dele, que era um método que eu pensava muito, que ele falava há 50 anos atrás assim, cara, eu não posso depender da aposentadoria, do INSS e tudo mais. O que eu posso fazer para ter um futuro tranquilo? E o Engraxate conseguiu, através de investimentos em boas empresas, a ter dividendos que pagavam o seu custo de vida e ele tinha tranquilidade para viver a vida dele. No resumo, ele acabou virando um bilionário, muito rico e tudo mais. Mas o objetivo dele não era esse. O objetivo dele era construir algo para o futuro dele, para que ele não dependesse da aposentadoria. E isso acabou transformando ele num multimilionário, um dos maiores. E quem o conhece vê que a vida dele não é uma vida luxuosa. Era simples, exato. Mas que deu certo. Por que deu certo? Porque ele deu tempo ao tempo. Coisas boas levam tempo. Em todos os sentidos. Seja na vida pessoal, seja no seu trabalho, seja onde for. E eu levei isso para minha vida. Eu falei, cara, eu não quero ficar rico do dia para noite. Eu não quero que meus investimentos se transformem em coisas... Eu já tenho a minha empresa, os meus negócios que eu faço, que elas podem ser vendidas e que as coisas acontecem. Na minha parte dos meus investimentos, eu quero fazer uma construção. Que independente do que aconteça no mundo, eu consiga ter tranquilidade para poder lá na frente saber que eu estou construindo algo. E com isso eu consegui atingir a minha independência financeira com os meus investimentos, sem depender do meu trabalho, pensando no dia a dia, né? Numa construção, sem olhar para ser rico do dia para a noite ou algo do tipo. E Brunão, para a gente não finalizar, mas quase finalizando, vamos falar um pouco de espiritualidade e propósito. Legal. Sou cristão. Hoje eu estou no Espiritismo, eu falo que eu estou no Espiritismo porque eu já conheci todos os tipos de religiões e tudo, e eu acho que a melhor
religião, ou melhor, é onde você se conecte com você mesmo e você tenha tranquilidade, que você consiga ver que você tá conectado espiritualmente. E eu todos os dias, todas as manhãs, eu me conecto com Deus, eu faço a minha oração, as minhas preces, eu mais agradeço do que eu peço qualquer coisa. Acho que todos os dias eu só agradeço, na verdade, a Deus por me dar a oportunidade de estar na minha empresa, ter os colaboradores que a gente ajuda tanto, porque é uma responsabilidade muito grande, você lida com muitas famílias, né? Sim. O seu negócio, o seu sonho acaba sendo o sonho de muita gente. De poder, até comentava com você antes, eu tenho 3 cirurgias de ligamento cruzado no meu joelho, eu já escutei, não foi de um, foram de vários médicos, que eu tinha que parar, porque eu já, meu joelho... E como que eu vou parar com uma coisa que é mais importante para mim, que é o esporte, que me ajuda demais, e aí eu consegui encontrar alternativas para continuar tendo meu dia a dia ali de esportes e de tudo mais. E eu acho que isso faz toda a diferença na minha vida, porque não é qualquer coisinha que me tira do trilho, sabe? Sim. Quando você sabe o caminho, você sabe aonde você quer chegar, isso é muito importante. Eu tenho todas as minhas metas traçadas, seja financeira, seja de negócio e tudo mais, eu tenho tudo escrito no meu computador, no Excel, no Word, eu sei onde eu tenho que estar a cada ano, onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar em cada lugar desse. Então isso, junto com a espiritualidade, com a conexão com Deus, com acreditar nas coisas que eu sei que são importantes para mim e para o meu futuro, isso me ajuda demais. Então as coisas não me tiram do meu trilho, é difícil ter alguma mudança de humor ou algo do tipo, porque eu sei o caminho que eu preciso percorrer e eu sei que vão ter pedras. E lidar com essas pedras no meio do caminho faz parte da vida e a gente precisa gostar de fazer isso, porque vai ser parte do nosso dia a dia até o nosso último dia aqui, né? Então acho que isso para mim é o mais importante. Muito bom. Deixa pra gente aqui uma mensagem para quem vai assistir a gente e tá começando a empreender, né, nessa dúvida da vida, nesse medo que a gente tem. O que você deixaria de mensagem, de conselho, né, de motivação? Legal. Pra quem vai assistir. Então vou falar olhando para eles. Eu acho que aprenda a gostar dos problemas, aprenda a gostar de conflitos, porque eles são importantes e a gente vai ter que lidar no nosso dia a dia com isso. O empreendedorismo acho que é algo que move o mundo, né? Porque é através do empreendedorismo que a gente consegue criar coisas novas, facilitar a vida de muitas pessoas, de muita gente. Faça network, se conecte com pessoas boas, troque ideias. Acho que isso ajuda a gente a ter insights. Também essa questão da espiritualidade, do esporte, ou o que for. Pense no seu futuro, pense na sua vida daqui 10 anos, 15, 20 anos. Não trate o hoje como amanhã a gente vê. Porque o amanhã vai chegar para 99,99% das pessoas. E se a gente não pensar no hoje e no amanhã, a gente vai chegar lá de uma forma que muitas vezes a gente não gostaria. Então, foco, força, vontade e brilho no olhar. Isso é o mais importante e vai estar tudo certo, sempre. Brunão, é um prazer ter você aqui, tá? E espero que a gente possa ter mais vezes essas conversas aí no futuro próximo. E a quem tá nos ouvindo, né, você também, se te deixou algo de inspiração, né, compartilha, mostre para quem precise, né? E essa mensagem é muito importante porque é difícil a gente ter histórias reais. O Instagram é uma história muito fútil ali que a pessoa mostra para você só o que ela quer mostrar. Tamo junto. Ficar ainda mais bonito, porque o corte ficou incrível, cara. Obrigado mesmo, adorei. Ainda tem que finalizar aí, tem que lavar o cabelo dele, que ele vai pro escritório, né? Então, um beijo para vocês. Obrigado, gente. Valeu.